Nós vamos dar continuidade à terceira parte do vídeo número 10 do canal Pincel Arte Azul, que é o vídeo do boneco da neve. Nós vamos terminar o nosso boneco da neve, terminando o chapéu e o cachecol. Eu já dei um início para adiantar no chapéu. O que eu fiz no chapéu? O chapéu eu molhei o pincel 454, número 14, molhei o pincel na tinta branca e fiz um clareamento aqui no centro, um pouquinho de branco no centro. E depois, logo em seguida, eu passei a tinta preta num contorno em volta, que seria assim: pegar o pincel 45410, eu pego um mingauzinho, pegando pelas laterais, o excesso de tinta eu deixo nas beiradas e o restante eu puxo para o centro, misturando com esse branco que eu coloquei no centro. Aí dá essa leve nuance de cinza. Eu pego novamente mais um pouquinho, olha, tinta no cantinho do pincel, este lado limpo, a bolotinha de tinta no contorno, como sempre. Eu venho falando em todos os vídeos aonde eu faço o contorno. E o restante eu puxo para o centro, misturando com esse branco que eu coloquei inicialmente na parte frontal do chapéu. O que dá a sensação de que um redondo do chapéu. Não fica aquele... Eu poderia fazer esse chapéu todinho preto, só preto, mas ele fica sem volume. Colocando esse branco aqui no centro, vocês observam que ele adquire volume. E o mais importante nisso aqui é não deixar marcas. Por exemplo, se ficar marcas assim, manchadinho, você mistura, ó. O segredo, olha, é fazer isso que eu estou fazendo. Vai para lá, vem para cá, vai para lá. Sendo o contorno mais escuro e aqui o centro mais claro. É muito simples. E aqui na aba do chapéu, aqui a parte de baixo, é só passar o preto. Passando o preto delicadamente, e se acaso, vamos supor, nos cantinhos mais apertadinhos, eu deixo o 45414 e pego o 4548, que é os cantinhos menores. Olha, veja, aqui nos cantinhos menores eu vou com 8. Aqui nas beiradinhas, essa aba aqui, frontal, ela... Olha, eu peguei, olha, mingau... Observe que eu nunca enfio o pincel inteiro na tinta. Eu pego o mingauzinho. Essa bolotinha de tinta eu coloco no limite da aba do chapéu e vou arrastando ela. Como quase sempre eu venho repetindo, vocês observam que esse aqui é o macete para fazer flor, para fazer boneco, para fazer roupinha, para fazer bichinho, para tudo. Você, olha, peguei o mingauzinho, bolotinha de tinta no limite aonde eu quero delinear a minha divisão, e arrasto a bolotinha de tinta. E aqui no centro, como eu coloquei, ó, eu coloquei um pouquinho de branco, aqui o centro fica mais claro, dando volume, né, nessa aba. E muito importante assim, não deixar a marca. Aí você vai alisando, tem que ter paciência, tem que ter calma. Por isso que eu adiantei o nosso chapéu, porque realmente ocupa bastante tempo, né? E o nosso vídeo não pode ser longo. Então, eu vou fazendo isso aqui, tudo o contorno aqui do chapéu. Aqui a parte de baixo da aba, aí é preto puro, né? Porque a parte de baixo é bem escura, mas ela fica sobre uma sombra, ó. Eu vou... E se nos cantinhos você observar que fica a trama do tecido, importante é não deixar a trama do tecido aparecer. Porque se o tecido for um pouco grosso, que é o tecido de saco, assim, às vezes fica aquela trama, então alisa, até a tinta penetrar em todos os buraquinhos. Aqui, ó, aqui talvez vocês não estejam vendo, mas eu vejo, aqui tem uma espécie de uma falinha, que é assim, a trama do tecido que não ficou bem coberta. Então eu vou com mais um pouquinho de tinta, eu cubro ela todinha para entrar a tinta bem em todos os buraquinhos. Porque fica feio, fica assim grosseiro quando fica aparecendo aquela diferença de cor. E principalmente quando a cor é escura, quando a cor é clara, não se percebe. Por exemplo, no céu azul, por isso que a gente passa assim, bem espalhado. Aí não tem importância, mas na cor escura fica aparecendo uma falha, fica feio. Então, é importante, aqui, ó, eu dou uma continuidade da aba, ó.
o movimento da aba. E aqui no centro da aba, como eu joguei um pouquinho de branco, ele fica mais acinzentado. E com bastante delicadeza você vai contornando. E vamos supor, tem uns cantinhos que, vamos supor, não pegou bem, o pincel não conseguiu, você vai com o 0. O 00 ou o 0, qualquer 0 que você tiver, e você retoca todos esses cantinhos onde você vê que tem falhas, que tem algum defeito. Isso aí é uma coisa que tem que ser feita. Por exemplo, aqui eu vejo uma falha, então eu vou com o pincel, que nesse cantinho realmente tanto o 14 como o 8 não chega. Então eu vou com o pincel 0. E é assim. Aí depois que você fez todo esse... você alisou, deixou bem bonitinho, você pega um mingauzinho de branco, ó, o 45414, um fiozinho de branco, e aí você faz uma espécie de entradas no chapéu, que dá a impressão que fez umas dobras, uma leve sujeirinha, de vez em quando aqui assim, ó, eu vou fazer desse lado, ó, dá umas entradas, que dá a impressão que o chapéu ficou dobrado, dá uma, para não ficar aquele chapéu chapado, né, aquela coisa muito simples. E também aqui na aba do chapéu você pode jogar mais um pouquinho de branco, aonde você vê que vai fazer, onde faz a curvinha aqui, você joga um pouquinho mais de branco. Aí você vai dando umas tonalidades no chapéu. Esse risco aqui desse boneco da neve eu peguei no Google. Vocês peguem lá, vocês ampliam, eu tive que ampliar, levei numa casa de xerox que é uma copiadora, né? Eles imprimem e eles tiram xerox ampliada. Você pede porque realmente o tamanho que nós temos lá é um tamanho pequeno. E eu quis fazer aqui uma espécie de um panô, um tecido maior. Então eu tive que ampliar. Você observou o volume que deu no chapéu? E a mesma coisa nós vamos fazer no cachecol. O cachecol não tem diferença, só que ele é vermelho. Então o que eu faço? Eu pego a tinta branca, igual eu fiz no chapéu. É que o chapéu vocês não viram porque eu quis adiantar. Eu coloco nas partes mais altas do nosso, que é o miolo aqui do nó, aqui na parte central e eu faço por etapas. Antes de pintar essa parte aqui, eu primeiro termino essa. Então essas partes mais escuras eu só vou com vermelho. Eu vou fazer ele vermelho como você poderia usar azul, qualquer cor que você quiser. Então eu peguei, olha, mingauzinho também, olha, tudo é assim. Tudo é um mingauzinho na beiradinha do pincel e você faz uma espécie de uma curva. Dando o redondinho da curva do cachecol, ó, fiz uma e depois fiz a outra. Aí eu puxo o excedente para dentro. Pego o mingauzinho é para delinear o limite. Aqui, olha, tá vendo? Aqui é muito apertadinho, eu vou com o pincel 454 mais o 8, aí eu mudo. Eu vou lavar bem, porque você tem que tirar, como eu usei o preto agora, você tem que tirar bem o preto, que o preto ele é uma cor que pega, e às vezes, vamos supor, logo em seguida, o vermelho fica um vermelho escuro. Então, lavei bem o pincel, o 454, o 8, para pegar esses cantinhos menores, veja, os cantinhos menores. Então, depois que você pintar todo o nosso cachecol, clareando as partes mais salientes, que é o centro do nó, a parte central aqui, de onde cai o cachecol e essa parte aqui, você cobre tudo de vermelho, alisando bem, conforme eu expliquei no chapéu. Aí depois, para clarear, nós usamos o branco. E para escurecer as partes mais escuras, mais escondidinhas, nós usamos o verde oliva, como eu expliquei na luva. Eu fiz a luvinha com verde oliva. Pode ser usado o verde oliva ou o sépia. Também ele é bom para fazer esses escurecimentos. Porque veja, o branco nós usamos para levantar. Observe bem que a técnica da pintura que é para tudo que você for pintar. O que você quer que levante, você faça uma cor clara, que no caso nós usamos o branco. E onde você quer que aprofunde, que fique escondidinho, que fique a parte mais
interna, você escurece. Aí é onde dá o movimento do nosso objeto, da nossa fruta, da nossa flor. É sempre assim. Quando eu digo assim, pegar o mingauzinho, por exemplo, aqui eu usei o 4548, que é pequeno, os espaços pequenos, e para quem não está acostumado a ver meus vídeos, pode até estranhar quando eu digo assim, você pega o mingauzinho. Por quê? Porque eu parto do princípio, o seguinte princípio: mingau quente se come pelas beiradas. Isso aí é para lembrar. Porque você não pode enfiar a tinta inteira dentro do verde, porque, aliás, o pincel inteiro dentro do verde, porque vai vir com excesso de tinta. O que eu pego? Eu pego o mingauzinho, o mingau quente se come pelas beiradas. Isso aí é para você lembrar. Eu pego pela lateral da tinta. Aí fica a concentração de tinta desse lado, esse lado fica mais limpo. E a concentração de tinta eu levo para o contorno daquilo que eu quero contornar, que foi o caso do chapéu. Então, por isso que eu falo assim, você pega um mingauzinho. Quem não assistiu meus vídeos, talvez até estranho, fala, mas que mingauzinho é esse? É só para não esquecer, nunca enfiar o pincel inteiro. Pego o mingauzinho, mingau quente, e aí eu pego esse excesso de tinta que ficou no pincel, eu coloco no limite de onde eu quero contornar, e eu deixo esse excedente, olha, aqui vai dar para ver bem, ó. O excedente eu arrasto no contorno, que assim eu faço um contorno e um escurecimento da peça. Aqui eu tô dando escurecimento no nosso cachecol. O centro, aonde eu quero levantar, eu levanto com branco, e onde eu quero escurecer, eu escureço com uma cor mais escura. É esse o princípio de tudo. Você dá volume, você dá forma, você dá vida àquele objeto, aquela flor, aquele bonequinho, aquela fruta que você está fazendo. Esse é o princípio básico de tudo que você for fazer. Então aqui, o nosso cachecol, o nosso bonequinho já está pronto. Tem mais um detalhe que eu não falei, mas é importante. Veja bem, eu vou pegar a tinta vermelha, eu vou pegar o pincel, o 456, o 10 ou 12, eu molho ele um pouquinho na tinta vermelha aqui, eu tiro totalmente o excesso no paninho, esfrego bem para ele ir bem assim limpo, quase só com sujeirinho, ó, levemente sujo de vermelho. E vou fazer um blushzinho, apesar do nosso boneco ser de gelo, aí eu vou com um pouquinho, tá vendo? Eu achei que foi com pouco. Eu pego mais um pouquinho. É melhor pouco do que muito. Porque o nosso boneco, ele tem que ficar assim coradinho, mas não vermelho demais. Eu faço um blushzinho aqui nele. Porque apesar dele ser de gelo, ele precisa ter um pouquinho de vida, olha. Eu dou uma coradinha nele, para ele não ficar tão tadinho. Ele é tão gelado, mas ele tem que ter vida. Aí ele pega, parece que é um pequeno detalhe, mas ele adquire vida. Ó, por exemplo, aqui eu achei que foi, pô, olha, vocês observaram que eu limpei bem no pano, limpa bem no pano, ó, pro pincel. E aqui eu com o pincel em pé, sem apertar, eu só vou girando, fazendo uma bochechinha, um blushzinho nele, para ele ficar alegrinho. Aí o que falta? Apenas, como eu disse no princípio desse vídeo, aonde você vê que a nuvem ficou apagadinha, você pode retocar, refazer. Por exemplo, essa plumazinha da luva, o que eu vou usar? Que é uma cor bem bonito e significa, ele representa a neve. Eu uso a tinta Acripuff, essa aqui é da Acrylex, mas tem de outras marcas, né? Você aplica essa tinta em tudo onde você quer que crie volume, que seria essa parte da luvinha, na base, por exemplo, aqui no chapéu, aonde cai a neve, no chapéuzinho dele, ó, assim, que em cima do chapéu geralmente cai um bocadinho de neve. É tudo assim, desigual, porque a neve não cai tudo perfeitinho. Um pouquinho aqui na aba do chapéu, porque quando o boneco da neve fica lá na neve, ele fica todinho. E assim, tudo desigual. Porque depois que essa tinta secar,
24 horas depois de seca, você passa pelo lado do avesso da pintura, nunca com ferro em cima, porque ela é uma tinta emborrachada. Então, passando pelo lado avesso, ela dá volume. Essa nem precisa ser muito, pode passar de pouquinho, que ela por si só ela dá volume. Você pode jogar na base do pezinho dele aqui assim, aonde você quer que pareça que caiu neve. Aqui, olha, no final da nossa paisagem, nas laterais, pelo chão, aonde você quer. Aí você pode espalhar bastante, porque ela dá uma sensação que de neve mesmo. E pode fazer pinguinhos por todo o trabalho, olha. De vez em quando, assim, soltando um pinguinho aqui, um pinguinho ali, olha, que dá a impressão que está nevando. Vários pinguinhos, ó, pelo trabalho. Vou fazer aqui, olha. É só apertar, porque esse frasco ele vem com uma ponta bem adequada para fazer isso. Ó, caindo neve. É só salpicar de neve e dá uma leveza, fica bem bonito a neve caindo. Aí você põe nele todo. Aqui na aba do chapéu, aqui nesse pedaço aqui, caiu um pouquinho mais de neve. E espera 24 horas, tem que esperar 24 horas e passar pelo lado avesso. Passando pelo lado avesso, toda essa tinta vai levantar. E dá uma sensação, um aspecto muito bonito, ó. Bastante neve aqui pelo chão, principalmente no chão, onde a neve se acumula, você espalha bastante. E assim nós terminamos o nosso boneco da neve. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês façam, treina, porque tudo isso aqui é treinamento. Eu sempre estou repetindo, tudo isso é treinamento. E no próximo vídeo eu vou trazer mais, até o Natal eu vou trazer bastante peças de Natal bem interessante, que vai servir para treinamento e também vai embelezar a sua casa, para você dar presentear. Agora no Natal, não tem coisa mais linda do que ganhar um presente desse? Então, façam e espero que vocês deixem seus comentários, se vocês gostaram, e principalmente coloque lá o like. Não esquece do meu like, que eu gosto muito, e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.